Diz assim a palavra do Senhor: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Podeis tomar assento. Asaf está usando de enigmas, está usando de parábolas, está trazendo o ensinamento ao povo de Israel. E ele está dizendo para o povo de Israel que deveriam ensinar o testemunho de Jacó, e que deveria ser passado de geração para geração. Aquilo que Deus tinha tratado com Abraão, com Isaac, com Jacó, deveria ser passado de geração para geração, para que eles não se esquecessem de buscar Deus e de ter esperança em Deus, e para que eles não fossem como seus pais, uma geração obstinada, rebelde, geração que não governou o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Hoje, procuramos pessoas que possam nos ajudar a resolver conflitos. Hoje é uma busca por pessoas que podem nos dar uma luz, podem nos dar um direcionamento. Pessoas que nos ensinem a resolver conflitos, conflitos pessoais, profissionais, até relacionamentos e familiar e espiritual. E com a facilidade e avanço tecnológico, nos chega mais ofertas de ajuda. Hoje é comum você abrir o seu celular, o seu aparelho de rede de internet, e logo tem alguém dizendo ou se oferecendo: olha, eu vou te ajudar nessa área, eu sou perito nessa área. E esses dias eu li algo muito interessante. Uma pessoa colocou no seu status e ela disse algo muito engraçado até. Ela colocou em sua rede um post que dizia: não estou aceitando conselhos, só Pix. Eu não aceito mais conselhos, eu só aceito Pix. Se nós entendêssemos quem nós somos no mundo espiritual, ou aquilo para o que nós somos chamados e nós somos preparados. Quem somos nós no mundo espiritual? Quem é a igreja? O apóstolo Pedro teve uma visão daquela geração que seria gerada por Cristo, que nasceria em Cristo. Quem seriam eles? Quem seriam eles para o mundo? Como eles deveriam ser? E o apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses somos nós, a geração de Cristo. Se nós soubéssemos quem realmente nós somos, nós entenderíamos que nós somos a luz no meio das trevas. Que nós somos luz, nós temos o caminho para indicar.
Nós temos o caminho para ser seguido. Nós somos discípulos de Cristo. Ele diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia de Deus. Então esses somos nós. Nós somos esse povo. Nós somos o povo que tem a sabedoria de Deus, a inteligência vinda de Deus. Nós somos um povo que pode direcionar o mundo, pode tirar o mundo das trevas, e trevas é a ignorância. O mundo está caminhando para a ignorância. Quando a palavra diz o mundo está em trevas, diz o mundo não tem conhecimento do bem. O mundo não conhece Deus. E nós somos a geração eleita. Nós somos aqueles que pode dizer: olha, este é o caminho, olhe para mim, olhe para a minha casa. Mas hoje nós temos o quê? Pessoas dizendo: faça isso, faça aquilo, procure isso, procure aquilo. E pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Você não pode receber nada de alguém que não aprendeu e que não tem experiência, que não carrega as cicatrizes das lutas. Hoje nós vemos pessoas dizendo: eu vou te ensinar a ser rico. E quando você entra, deixa eu ver quem é essa pessoa. A pessoa não tem nada. Ela só tem uma boa palavra, uma boa lábia, uma maneira de tentar agregar pessoas para que ela possa ser rica. E nós vamos pensando: essa pessoa vai me ensinar um caminho, essa pessoa vai me ensinar a ser rica. Mas nós temos que ir buscar em pessoas que realmente têm as cicatrizes. O apóstolo Paulo, ele era um homem que buscou a Deus, teve um encontro com Cristo, e ele abre mão de todo o conhecimento humano que ele tinha. Ele diz: tudo que eu era, eu tenho agora como esterco. Eu aprendi um caminho novo. Eu aprendi com Cristo. Cristo se apresentou para mim e ele mostrou a sua luz. E quem era o apóstolo Paulo? Um homem formado, um homem de muita sabedoria, formado aos pés de Gamaliel, um dos sábios dos seus dias. Ele diz: eu abro mão de todo conhecimento, eu abro mão de tudo que eu sei para seguir a Cristo. Eu abro mão do que eu era para seguir a Cristo. E ele traz a igreja dos Gálatas, da Galácia, capítulo 6, no versículo 11 em diante, ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda estes mesmos que se circuncidaram guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, desde agora. Ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do meu Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com os vossos espíritos. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo de um povo que queria algo para a igreja que eles não viviam. Olha, façam isso, façam aquilo, mas eles não viviam. E eles estavam dizendo: olha, para você não ser perseguido, faça isso,
faça a circuncisão, porque os judeus vão pensar que vocês são judeus. Então, para que vocês não sejam perseguidos, ajam desta maneira. A igreja dos nossos dias está procurando como não sofrer, como não passar por situações que estão se levantando, como não viver com situações que nós mesmos deixamos acontecer. E ele diz, para que não fossem perseguidos. Então Asaf, ele traz masquil, quer dizer sabedoria, e ele diz, escutai, inclinai, pare, escuta o que eu tenho para vos falar, pare, vem vindo gerações e gerações que estão se perdendo. Então ele diz, olha, pare, escute, inclina os teus ouvidos, eu falarei por enigmas da antiguidade, algo difícil de compreensão, metafórico. Eu vou falar, precisa muita atenção o que vai falar. O que Paulo está falando é algo de difícil entendimento, é algo difícil para o povo de hoje entender, porque ele diz, olha, eu larguei tudo para seguir Cristo. Todo o ensinamento que eu tinha, todas as faculdades que eu cursei, aos pés de Cristo, não tem valor alguma, porque a sabedoria dele supera toda sabedoria. Às vezes eu tenho ministrado a igreja, ensina teus filhos, porque nós temos que preparar nossos filhos para governo. Nós não entendemos, eles dizem, olha, dá para o teu filho o celular de última geração. Aí você olha para os filhos dele e diz, para o meu filho não. Meus filhos estão nas melhores escolas, aos pés dos melhores ensinadores. Os meus filhos têm regras. Procure entender o que o mundo está dizendo para os teus filhos, para os nossos filhos. E nós, sem nos apercebermos, nós vamos dando, vamos entregando. Jesus com 12 anos, ele vai para Jerusalém, se assenta com os sábios do templo, e deixa todos boquiabertos. De onde vem sabedoria? Quem é esse menino? Se nós somos realmente o que Paulo teve visão, nós temos que nos preparar para governar. Vós sois a geração eleita, vós sois o povo escolhido, vós sois o Israel de Deus. O que é o Israel de Deus? É um povo que foi separado. Vocês não eram, mas agora sois. Vocês não tinham, mas agora têm. Então nós temos que agir como Deus nos vê, e não como nós nos víamos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. O que nós vamos ensinar? As virtudes daquele que nos ensinou. Eu sempre digo, não tem como andar com Deus e não ser próspero. Andou com Deus, você vai prosperar. Andou com Deus, Deus vai cuidar de cada detalhe. De cada detalhe. Estava conversando, antes do começo do culto, estava conversando com o pastor Roberto, e dizia a ele, olha, na pandemia só estava eu e minha esposa, depois chegou o Fernando para cantar, pediu para cantar, só podíamos transmitir o culto, e eu disse, Deus colocou no meu coração e disse, nós vamos continuar a construção. A minha esposa disse, mas como? Não sei, Deus mandou continuar a construção, e nós vamos continuar. E foi algo tão maravilhoso, que pessoas que nós nunca tínhamos visto, vinham trazer ofertas. Você está construindo, pastor, aqui está uma oferta. Eu quero entregar meu dízimo aqui. E Deus começou a bradar. Pessoas entenderam que era necessário um tempo nesse lugar. Por quê? Porque nós somos a geração eleita. Tudo que você precisa, tudo que você está buscando, há um reino que cuida de você. Há um reino que está preparando o melhor para você.
Então não olhe para a circunstância, não olhe para nada, olhe para Deus. O que Asaf está dizendo, ele está trazendo a uma geração o entendimento, ele está trazendo o ensinamento a uma geração. Olha, escutai, inclina os teus ouvidos, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos a seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Ele está dizendo, olha, esse testemunho de Jacó deve ser contado de geração em geração. Como Deus livrou, como Deus levantou, como Deus levanta uma nação em um único dia. Quantas vezes perguntamos, Deus pode fazer isso? Havia uma profecia, em um único dia, Deus pode levantar uma nação? Em 1948, deixando todos atônitos, em uma única palavra, em uma única assinatura final, Deus levanta uma nação, e se cumpre a profecia do profeta Isaías. Pode Deus levantar uma nação em um único dia? Pode. O que é impossível para Deus? Quando nós estamos vivendo hoje, e o mundo vai adentrando, o mundo vai nos intimidando, o mundo vai se levantando com problemas, conflitos. Se nós não soubermos quem nós somos, virão os enganadores, virão os lobos, e vão corrompendo, e vão roubando, e vão tirando, e vão levando embora, sem saber quem nós somos. Então ele diz, escutai, mostrando, e vai mostrando a geração futura. Estabeleceu um testemunho em Jacó, para fazer conhecer aos seus filhos, para uma geração contra a outra geração, para que pusesse em Deus a sua esperança. Olha que palavra maravilhosa. Se você não ensinar os seus filhos, nossos filhos, a próxima geração não sabe em quem colocar a esperança. Não sabem. O povo está desorientado, o povo está perdido, o povo não sabe por qual caminho vai. Versículo 7 diz, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E aqui ele traz um aviso, versículo 8. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Não fossem como seus pais, geração que não regeu, uma geração que não governou, uma geração que não administrou, uma geração que não entendeu o que é fidelidade, não foi fiel a Deus. O ditado nos diz assim, o homem inteligente aprende com seus erros, o homem sábio aprende com os erros dos outros. Então Asaf está dizendo, olhe para a geração passada, vê onde eles erraram, vê como os erros que eles cometeram, não cometa os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Esses dias um amigo, ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou, o que você acha que vai acontecer com a igreja evangélica no Brasil? É uma pergunta difícil de responder. O que você acha que vai acontecer com a igreja evangélica no Brasil? E ali eu parei alguns segundos e respondi a pergunta dele com outra pergunta. E eu perguntei, quem são os pais espirituais ou os mentores da igreja brasileira? Com quem a igreja brasileira ela aprendeu, ou por quem ela foi orientada? E ele respondeu, a igreja americana.
E eu emendei sua resposta e disse que os mentores dos americanos foram os ingleses. E terminei a resposta de uma forma muito simples. Eu dei àquela pessoa uma resposta simples. Qual foi a resposta? Eu respondi a ele com a carta da filha do Billy Graham. Quando as 2 torres foram derrubadas nos Estados Unidos, foram procurar Billy Graham, que estava no hospital. E ele não poderia atender aqueles repórteres que estavam procurando ele. Mas a sua filha desce com uma carta e entrega a eles. E entrega aqueles repórteres, aqueles homens que estavam buscando uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo. Porque quando as 2 torres caíram, o povo americano se perguntou: onde está Deus que permitiu nós sermos atacados? Por que isso nos veio? Por que isso nos sobreveio? E eu respondi para esse meu amigo com esta carta. Eu disse: olha, quando caíram as 2 torres gêmeas, procuraram o grande missionário Billy Graham, que estava hospitalizado. Ele não poderia atender, mas ele escreveu uma carta para que fosse lida à nação. E ele respondeu: vocês tiraram Deus do agradecimento do alimento. Vocês pararam de, na hora das refeições, agradecer a Deus. Vocês tiraram Deus das escolas, tiraram Deus do parlamento, tiraram Deus do dinheiro, tiraram Deus da família e dos altares, que hoje pertence a homens ou ídolos de materiais inanimados ou de carne e osso. Vocês tiraram Deus do altar. Vocês colocaram homens, ídolos ou peças inanimadas. E esses dias ouvi o desabafo de uma psicóloga que foi tão perseguida por mostrar psicologia cristã, que ela foi tão perseguida que ela estava desabafando, dizendo: eu abandonei a minha profissão, eu não posso mais falar de Cristo, e Cristo é a cura. Nós estamos vivendo um tempo que o nome de Cristo, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, há uma tendência, há uma busca para ser apagada. Você não pode falar de Cristo nas escolas, você não pode falar de Deus nas escolas, você não pode falar da Páscoa nas escolas, você não pode ensinar a criança sobre Páscoa. Podemos muitas coisas, menos falar de Jesus. E essa psicóloga, ela desabafava e dizia: eu parei a minha profissão. A profissão que eu amo, uma profissão que eu tenho ajudado muitas pessoas, mas recebi várias advertências e até suspensão por usar a Bíblia ou usar o nome de Jesus. Estou sendo perseguida e para não continuar essa briga, eu vou parar. A resposta ao meu amigo: se não voltarmos ao verdadeiro evangelho, se não nos arrepender do caminho dos nossos pais espirituais, que se esqueceram de Deus, em poucos anos estaremos como eles. Como está a igreja americana? Igrejas tradicionais, alugando seus templos para várias seitas. Várias seitas. Igrejas tradicionais, que pregavam a palavra verdadeira, alugando ou vendendo seus prédios para shows. Estive na Inglaterra, em Londres, e ali eu pude contemplar várias igrejas na mão de outras seitas, porque pararam de buscar a Deus. E a resposta foi essa: se a igreja brasileira continuar no caminho dos seus pais, no erro, em poucos anos estaremos fazendo a mesma coisa. Em poucos anos estaremos como elas. A pergunta que aqueles que falam sobre as riquezas de Salomão, hoje se sobe no altar, hoje se faz muita coisa em nome de Salomão. Olha, Salomão, um homem muito sábio, um homem muito rico. Você quer ser rico? É igual Salomão. Mas poucos dizem
os finais dias de Salomão. A riqueza sem Deus é derrota. A prosperidade sem Deus é decepção. Quantas pessoas alcançaram um nível de prosperidade que hoje estão dizendo: não tenho alegria. Porque a prosperidade sem Deus é vazia. Eu digo, Deus é um Deus de prosperidade. Não tem como servir a Deus e não prosperar. Mas a prosperidade não pode ser o seu Deus. O dinheiro não pode ser o seu Deus. Os bens não podem ser o seu Deus. Temos que usufruir do melhor que Deus tem para nos dar. Todo o povo de Israel sempre foi abençoado. Saiu de uma situação de cativeiro com pratas, com ouro, honrados. Saíram do Egito com ouro e prata. Eu sempre digo, Deus é o Deus da prosperidade. E vou contra quando a pessoa diz que não é para buscar prosperidade. Eu tenho uma pergunta dizendo, se Deus não gostasse de prosperidade, quando Jó chega ao fundo do poço, e ele reconhece Deus, ele se volta para Deus, o que Deus faz para Jó? Dá 3 vezes mais. Eu disse, agora que na tua visão, Jó tinha alcançado uma santidade, Deus corrompe ele de novo. Porque Deus dá 3 vezes mais do que ele tinha. Deus abençoa ele novamente. Então na tua visão, contra a prosperidade, Deus não amava Jó. Porque quando ele estava se santificando, ele não tinha mais nada, ele estava no fundo do poço. E Deus chega para Jó e multiplica as bênçãos na vida dele. Por que multiplicou? Porque Jó perdeu o medo de perder o dinheiro. Quantas vezes estamos com medo de perder dinheiro? Quantas vezes estamos escravos do nosso trabalho, com medo de perder? Quantas vezes temos medo, e o medo é que nos leva à derrota. Ah, tenho medo disso, tenho medo se esse governo entra, tenho medo se esse governo sai. Não tenho medo de nada. Nós nascemos para governar. Esteja quem estiver, se for contra a igreja, vai se machucar. Se é uma igreja que está servindo a Deus, vai ser vitoriosa. Pode entrar quem quiser. A igreja não está presa a governo de homens. A igreja está no reino de Deus. É nela que nós vivemos. É por Ele que nós vivemos. Então muitas vezes pregamos sobre Salomão, mas não ensinamos o caminho de Salomão. Como terminou o reino de Salomão? Há um tempo atrás, eu trouxe uma mensagem dizendo: o que derruba um homem sábio? O que derruba um homem próspero? Se afastar de Deus. Trazer a idolatria. Permitir entrar o mundo dentro da igreja. Ah, mas se nós não fizermos isso, a igreja não cresce. Ah, se nós não fizermos isso, nós não avançamos. Esse foi um dos erros de Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, no versículo de número 31. Veja o que diz a palavra. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Esse foi o final do reinado de Salomão. Um reinado próspero, um reinado que avançava. Mas chega um momento que Deus diz assim:
eu vou rasgar, eu vou terminar com o teu reinado. E por que Deus fez isso? Porque foram buscar outros deuses, foram se render aos deuses estranhos, à idolatria. E ele diz algo muito interessante: deixarei uma tribo por misericórdia a Davi. Deixarei uma tribo por misericórdia a Davi e a Jerusalém. Só por misericórdia de Davi. A pergunta que nos vem à mente: o que tinha Davi de tão especial, que mesmo após a sua morte, ainda era exemplo? O que tinha Davi de tão especial? Mas nós pregamos sobre Salomão, as riquezas de Salomão, o templo de Salomão. Seja rico como Salomão. E nos esquecemos como terminou Salomão. E não ensinamos como acabou o reinado de Salomão. Como tirou do seu filho o reinado. A palavra de Asaf vem dizendo: ensina teu filho, para que ele não se esqueça, para que ele continue governando, para que ele continue no poder, para que ele continue sendo cabeça. Se nós olharmos, e nós temos que perguntar: por que Deus preserva por amor a Davi? E não por tudo aquilo que Salomão tinha feito. Salomão, até hoje para nós, é um homem de muitas conquistas. Veja que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nós estamos indo num pensamento materialista, pequeno. Estamos pensando que a igreja depende de homens. Estamos pensando que a igreja depende de shows. Não. A igreja precisa de homens fiéis. Homens que mesmo sendo pecadores, sujeitos ao pecado, se arrependem do seu pecado, se humilham, buscam a Deus, buscam a palavra do Senhor. Você já parou para pensar que o Brasil ainda pode estar desfrutando da misericórdia de Deus? O que nós estamos vivendo hoje? Palavras proféticas de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Eu lembro que eu era criança, igual as crianças que nós temos aqui hoje, e eu ouvia os pastores dizendo: o Brasil é o celeiro do mundo. Homens iletrados, homens que não tinham conhecimento, homens que aprenderam a ler e escrever na Bíblia, mas quando subia neste altar, quando subiam no altar, eram revestidos do Espírito de Deus, de uma palavra profética, e dizia: creia, fique firme, nós vamos vencer. O Brasil é o celeiro para o mundo. Ele dizia não só em mantimento, nós estamos vendo cumprir em mantimento, mas eles diziam: os seus filhos serão missionários, os seus filhos serão pastores. E tinha que se ir à igreja com lenço, porque o povo caía no choro. Hoje nós estamos ouvindo a palavra de homens, e não a palavra do Espírito Santo de Deus. Nós entramos vazios, saímos vazios. O Espírito não nos toca, porque estamos cheios do eu. Aí eu sei, eu vou ajudar a igreja. Não, Deus é quem te abençoa. Deus coloca sementes na mão do semeador. Ah, eu não vou dar dinheiro para pastor. Não. Você faz parte de um reino, e o reino precisa avançar. O reino precisa crescer. Não se ia na igreja sem lenço, porque com certeza você ia cair no choro. Você ia cair em prantos. As pessoas vinham à frente do altar, se arrependendo dos seus pecados. Eu fui em uma missão em Tapajós, e fui pregar para casais em Tapajós.
E ali o Senhor me usou de uma forma tão extraordinária. Um homem entra no templo, ele cai de joelhos em frente ao altar, coloca a faca em cima do altar. Ele diz: seu pastor, você sabe o que eu vim fazer hoje aqui? Eu disse: não, eu vim matar minha mulher. Mas hoje eu vi que Deus é Deus, que o Deus que ela serve é um Deus poderoso. E aquele homem se rendeu aos pés do Senhor. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Ele precisa mover a igreja novamente. Se nós entrarmos pelo caminho dos nossos pais, estaremos fechando igrejas, estaremos entregando para a casa de shows. Quem são os seus mentores? Quem você tem sido ensinado? Então Asaf, ele diz: eu vou trazer um ensinamento. Olha, isso que eu vou trazer é um enigma. O povo hoje não entende o que eu estou falando. O povo não compreende o que eu estou falando. Então Asaf, ele começa a trazer o ensinamento. Capítulo 78 de Salmos. Pare, escute, incline os teus ouvidos. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, para que os vossos pais, para que vocês não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Não é a prosperidade pela prosperidade. Salomão foi o homem que mais cresceu, o homem que mais escreveu livros, o homem que mais teve provérbios. No final dos seus dias ele diz: estou cansado, estou decepcionado, fui por um caminho errado. A igreja não pode ir por esse caminho da igreja Salomão. A igreja tem que voltar ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Homens iletrados que aprenderam a ler e escrever na Bíblia, mas tinha a boca de Deus. Precisamos voltar a ter a boca de Deus, não a boca de homens, sabedoria humana. Por isso Paulo, ele diz: eu abro mão de todo o meu passado. É esterco, é algo que vai me ajudar a ir para frente. E eu tenho a marca de Cristo. E ele diz: olha, esses que estão aqui trazendo regra para vocês hoje, eles não cumprem. Esses que mostram para você como enriquecer, eles não são ricos. Esses que mostram como ter uma família feliz, eles não têm uma família feliz. Esses que mostram como louvar a Deus, eles não louvam a Deus. Então nós temos que buscar em Deus, nos arrependermos em Deus. Billy Graham, através da sua filha, ele dá a resposta ao povo americano. Por que isso nos veio? Por que isso nos aconteceu? E a carta era muito simples: vocês pararam, vocês tiraram de Deus da vossa mesa. Numa refeição vocês não falam de Deus. Vocês querem saber as últimas notícias. A Bíblia, e ele tem uma palavra muito interessante, ele diz: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Vocês querem saber o que vai acontecer no Brasil amanhã? Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. O caminho que nós estamos indo está na Bíblia. Olhar para aquilo que o povo foi. Você quer saber que caminho está indo a igreja? Leia a Bíblia. Ah, mas estamos prósperos, estamos crescendo. Somos 40 milhões de evangélicos. Rasgarei o teu reino. Há uma profecia de um pastor americano para o Brasil, dizendo: a igreja vai subir na cauda do dragão. Sabe o que isso significa? A igreja brasileira vai fazer aliança com o inimigo. É uma profecia de um pastor americano. Vocês perceberam que nossos filhos hoje, eles gostam do dragão? Vocês acham que é por acaso isso? Não. Não é por acaso. Os nossos filhos estão ensinados a gostar dos monstros. Se você for para Apocalipse, são os monstros espirituais que vão se levantar.
mas serão tão amiguinhos que não vão se levantar contra, não vão orar contra. A igreja, ela não está orando contra algo que vem se levantando contra nós, algo que vem se levantando contra as famílias. A igreja não tem força, porque está se aliançando, está recebendo verbas. Para nós continuarmos com o reino que nós temos que nos aliançar. Não, volte ao primeiro amor. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja não tem que ser contra governo, a igreja tem que ser contra principados e potestades espirituais. A igreja não foi formada para ser a favor de governo ou contra governo. A igreja foi levantada para pisar serpentes e escorpiões. Essa é a função da igreja. Então nós temos que buscar. A pergunta é: por que Davi? Por que Deus iria manter por causa de Davi? Mas Salomão não foi maior do que Davi? Salomão não foi tão grande, tão inteligente, fez tantas alianças? E Deus diz: olha, eu vou rasgar teu reino. Quando você ouvir falar de Salomão, que ele era muito inteligente, que ele era muito rico, procura saber qual foi o seu final. Um homem que se voltou à idolatria, um homem que trouxe a idolatria para o templo, um homem que abraçou nas suas alianças a idolatria. A igreja brasileira está caminhando no mesmo processo. Então Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que Deus está procurando? Homem segundo o seu coração. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 101. Davi promete a Deus andar perante Ele. Sabe, o desejo do coração. Muitas vezes Davi não conseguiu andar. Muitas vezes Davi não conseguiu ser o homem que ele gostaria de ser. Mas a motivação, eu preciso de Deus, eu quero Deus, é uma busca, é a purificação, é a santificação. Eu sei que eu sou pecador, mas eu quero Deus. Eu sei que eu não mereço, mas eu quero Deus. Eu sei que eu não te agrado, mas eu quero te agradar. É a busca de Deus. E ele diz: cantarei misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo e que andem no caminho reto. Esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. É um tempo da purificação. É um tempo de buscar a purificação. A purificação do altar. Purificar a nossa casa. Quem somos nós? Se nós nos deixarmos levar, se nós nos deixarmos guiar, as pessoas que não têm conhecimento, ou as pessoas que querem colocar regras para nós, elas nos levarão para um caminho de destruição. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, esses que estão pedindo para vocês se circuncidarem, eles não fazem isso. Esses que dizem para vocês fazerem essas coisas, eles não fazem isso.
Esses que dizem que seus filhos devem ter acesso desde pequeno a tudo que é tecnologia e não ter nenhum controle, eles não fazem isso com seus filhos. Esses dias eu vi um moço judeu, um grande economista do Brasil, e ele disse: meus filhos só receberão um celular depois de 14 anos. Porque ele não sabe lidar com celular agora. Ele vai usar celular sim. Aí, esses dias ele estava mostrando o filho dele, com 4 anos, sabe todas as operações matemáticas. Não sabe nada de TikTok, mas sabe tudo de matemática. Quem está preparando a nova geração? A igreja ou os sábios desse mundo? A igreja está preparando seus filhos, nós estamos preparando nossos filhos, nós estamos preparando a igreja para governar, nós estamos preparando a igreja para ser realmente aquilo que o apóstolo Pedro ele viu sobre nós. Vós sois a geração eleita, o povo santo, o povo adquirido. Será que nós estamos nos formando para isso? Você pode até nascer com nobreza. Ah, eu sou nascido de Cristo. Mas enquanto você não souber quem você é, os tutores vão tomar conta de você. É por isso que tem muita gente hoje se oferecendo trabalho. Olha, finanças, eu te ensino. Olha, família, eu te ensino. Emagrecer, eu te ensino. Até para emagrecer tem gente. Esses dias vi um gordo ensinando a emagrecer. Vou ensinar como emagrecer. Emagrecer é controle. Se você não tiver controle, se você ficar no emocional debilitado, você come demais, eu como demais. Tudo é emocional. A gente descarrega as nossas emoções nas coisas naturais. Então a palavra do Senhor, ela vem nos direcionar. É um ano de purificação. Por que o Senhor nos deu essa palavra este ano? Porque nós temos que nos assentar. E a palavra do Senhor diz: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros dias. Como nos dias antigos, como nos primeiros dias. Voltar à origem da igreja. Homens de oração, mulheres de oração, mulheres buscando a santificação, mulheres saindo das coisas mundanas, homens saindo das coisas mundanas e se purificando. É um ano de purificação. O Senhor quer purificar a nossa vida, o Senhor quer purificar a sua igreja. Você crê nesta palavra? Se coloque de pé. Peça ao Senhor sabedoria, entendimento. A pergunta que nós devemos nos fazer: por que Davi? Por misericórdia Davi. Nós estamos vivendo pela misericórdia daqueles que oraram. A igreja não ora mais hoje. Poucos estão orando. A igreja, ela está perdendo a aliança com Deus. Nós temos que voltar aos primeiros dias, aos rudimentos da fé, aos rudimentos de servir a Deus. Voltar a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Voltar a permitir que o Espírito Santo de Deus atue. Pedir para que o Espírito Santo acrescente. Pedir para que o Espírito Santo, ele tome o nosso coração e purifique. Davi tinha uma oração: Senhor, vê se há algo em mim que não te agrada. E se há algo em mim que não te agrada, tira. Tira. Permita o Espírito Santo de Deus, ele agir no teu coração esta manhã. Permita o Espírito Santo de Deus, ele nos direcionar. Temos que tomar cuidado com aqueles que são os nossos mentores. Quem está te dando mentoria? Ele tem cicatrizes,
Paulo dizia: eu tenho as marcas de Cristo. Eu estou pronto a te ensinar, porque eu aprendi de Cristo. Algo muito lindo é a Santa Ceia, ministrada pelo apóstolo Paulo. Ele diz: eu aprendi de Cristo o que vos ensino agora. Paulo nunca sentou na mesa com Cristo para cear, mas ele diz: eu aprendi de Cristo e ensino a vocês agora. Com quem você tem aprendido? Isso é importante. Com quem você tem aprendido? Com quem os nossos filhos estão aprendendo? Com quem os nossos filhos estão aprendendo, estão se sentando? Isso será o futuro da nova geração. Por isso Asaf ele diz: senta com teu filho e traga a eles os ensinamentos, o testemunho de Jacó, passa para eles, e eles passarão para os filhos deles. Se você não ensinar quem é Cristo para o teu filho, o mundo vai tirar do coração dele, as escolas vão tirar do coração deles, os novos psicólogos vão tirar do coração deles. Busque pela palavra. Feche os teus olhos, fale com Deus nessa manhã. Ainda há tempo para a igreja, ainda há tempo para a família, ainda há tempo de se arrepender e voltar ao Senhor, ainda há tempo de mudar a nossa trajetória, ainda há tempo de voltarmos ao rumo certo, ainda há tempo. Temos que aprender com os erros dos nossos pais espirituais. Quer saber o que se transformou a igreja americana? Pesquise, vá até lá. Quer saber o que aconteceu com as igrejas inglesas? Pesquise, vá até lá. É o caminho que nós vamos seguindo. É o caminho 30, 40 anos depois. O Brasil sempre está 30, 40 anos atrás. Nós vamos no mesmo passo, na mesma queda. É um tempo de parar. Por isso Asaf diz: escute, incline o teu ouvido, pare, ouça o que diz o Espírito à igreja. Senhor meu Pai, Senhor, te agradecemos nessa manhã, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que aqui está nessa manhã. Senhor, a tua palavra ela vem para nos orientar, ela vem para nos confrontar. Senhor, ao ouvir aquela profecia, Senhor, sobre o Brasil, a minha carne tremeu, porque estamos realmente subindo na cauda do dragão. Senhor, nos ajude, nos livre do mal. Senhor, aquilo que não provém de ti, Senhor, caia por terra. Senhor, que não venhamos fazer alianças, Senhor, com o maligno, com o mal, mas sim aliança contigo, Senhor. Senhor, segure as nossas mãos, não nos deixe caminhar por caminhos perversos, por caminhos de erro. Senhor, firma os nossos passos. Senhor, o nosso coração está firme em te seguir. Guarda, nos livra, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor?